Vou deixar o mudo pra não dar, né? Foi. Agora eu tenho que adicionar a Mayra. Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Ó, tem bastante gente entrando. Deixa eu chamar aqui a Mayra. Boa noite, Nath. Boa noite, Isabelle. Olha, bastante gente querendo saber qual que é melhor para morar. Se é melhor morar aqui na Irlanda, se é melhor morar em Portugal. Deixa eu só acender a outra luz ali. Acende para mim essa outra luz, por favor. Obrigada. A Mayra pediu 2 minutinhos, já já ela vai entrar. Mas enquanto isso, vou falar para vocês o que eu escolhi fazer essa live com ela, né? Pra gente que migrou para cá, para Europa, antes da... A Natália tá falando que tá escuro, peraí. Deixa eu tentar posicionar melhor para cá. Deixa eu ver. Aqui eu acho que fica melhor. Pronto. Aí. Pronto. Então, gente, eu escolhi fazer essa live com a Mari, porque quando a gente decidiu vir morar aqui na Europa, a gente ficou bem tentado em morar em Portugal também, porque é um país muito bom. Ai, a Nath falou que melhorou. Em vários pontos, em vários aspectos, né? Então a gente ficou entre Irlanda e Portugal, qual que a gente ia escolher. E a Mayra, ela já mora há um tempinho lá em Portugal. Quando eu estava lá, a gente até teve um tempinho que a gente ficou na casa dela, uns 3 dias para conhecer. Então, é uma pessoa experiente para falar para vocês o que vale a pena, se vale a pena morar lá, se não. E eu vou também explanar, junto com ela, como que estão os pontos em comparação Irlanda e Portugal. Deixa eu só tentar chamar ela aqui de novo, para ver se ela já consegue entrar. Então, a gente vai falar sobre custo de vida, a gente vai falar sobre o transporte, a gente vai falar sobre mercado de trabalho, sobre imigração, como que você faz para se legalizar aqui na Irlanda, como que você faz para se legalizar lá em Portugal, que é um pouquinho diferente, transporte, saúde. Então, deixa eu só adicionar ela aqui para a gente ver se consegue. Acho que agora foi. Apareceu aí, Mai? Deixa eu ver. Aceitar. Peraí. Tô tentando aceitar aqui, peraí. Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Aí, foi. Tudo bem, Mai, tudo Bia, e bem? você? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, graças a Ai, Deus. Tô então te tá bom. ouvindo bem. Vamos lá. Então, eu tava conversando um pouquinho, explicando pro pessoal que você já tá morando aí em Portugal, mas acho legal você falar um pouquinho onde Não, que você desculpa o atraso, mora. porque quem tem filho sabe como é difícil, mas deu certo. Graças a Deus. Tá bom, Vamos vamos lá. lá. Oi, pessoal. Meu nome é Maíra, moro aqui em Portugal. Já tem há um ano, vai fazer um ano e meio. Então, vamos conversar sobre essa diferença entre a Irlanda e Portugal. Mandem dúvidas, perguntem aí, porque a gente tem muita coisa para falar. É muito. Muita coisa. E eu lembro que quando eu tava lá no Brasil, ai amiga, será que eu fico aí em Portugal? Será que eu vou pra Irlanda? Porque Portugal é muito tentador, querendo ou não, a gente tem essa diferença, né, de não ter que aprender uma nova língua, então é um pouco mais fácil, mas a gente também tem alguns pontos que acabam sendo bem É diferentes, muito. né? Assim,
apesar de falar português, parece que não é a mesma língua, entendeu? Tem hora que você pensa e fala, meu Deus, o que é isso? Cadê um tradutor? Me explica. É engraçado, é engraçado. É muito diferente. Os jeitos que eles falam, eles falam muito rápido, a gente não entende. Ainda mais eu que tenho problema auditivo, então às vezes eu fico, opa, vamos lá. O que vocês estão falando? Exatamente, Mas tipo, agora eu já tô mais habituada, então a gente acostuma, né? Eu acho que aí no inglês é a mesma coisa, não é? É, porque aqui, na verdade, o inglês... A gente é muito acostumado com o inglês no Brasil americano. E aqui eles têm o inglês britânico. Então, uma coisa é muito diferente. Por exemplo, água, a gente fala water no Brasil. Aqui é water. Então, às vezes as crianças pedem para mim, que eu trabalho como babá. Eu gostaria de water. Aí eu fico, water? Não, é water. Então, o sotaque britânico é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Mas vamos lá, a gente separou alguns tópicos que eu acho que é legal a gente ir discutindo. E aí você vai falando como que é em Portugal, eu vou falando como que é aqui na Irlanda, tá? Então vamos lá. Sobre moradia, que eu acho que esse é o mais polêmico, que todo mundo quer saber se tem casa para morar em Portugal, se é fácil de achar. Foi. Alguém perguntou sobre moradia aqui em Portugal. Cadê? A Cauane, ela perguntou também sobre isso aqui. E é o nosso primeiro ponto, que é sobre moradia. Quanto que custa isso? É fácil de achar? Olha, realmente aqui achei. Cauane Oliveira, de 19. Vida em Portugal tá bem difícil moradia. O que diz sobre? Sim, e tá muito difícil moradia. E tá caro. Então, assim, apesar de ter muita gente, mas tá difícil ter moradia por questão do preço, porque o arrendamento tá muito caro e muitas pessoas não tem não dá, gente. Se vem sozinho com uma pessoa para poder alugar uma casa, tem condições. Não dá mesmo pelo salário mínimo. Tem que trabalhar turno, então tem que alugar um quarto. Acredito, todo começo, né? A pessoa não vai vir aqui querendo luxo, né? No começo. Então, tem que alugar um quarto, e o arrendamento está por volta de 350, 400, mais as despesas, tipo internet, água, luz, e um ordenado mínimo, né? 660, mais o desconto. Então, vamos colocar aí que metade do salário a pessoa tem que gastar só com aluguel, fora os custos, energia, água e luz. Eu diria tipo, até um pouco mais. Sim, um pouco mais da metade do salário mínimo. É complicado. Aqui na Irlanda, o maior problema que a gente tem é acomodação. Isso eu já ouvia falar antes da gente vir para cá, mas eu não esperava que fosse tão difícil. Para vocês terem uma ideia, a gente já tentou achar outro imóvel, a gente já aplicou em mais de 100 casas pelo site que tem aqui, que chama Daft. E a gente conseguiu 3 visitas e, assim, o que é o problema aqui é a qualidade dos imóveis. Então, por exemplo, o apartamento que a gente está, eu ainda não abri muito isso lá no meus stories e tal, mas a gente está com problema de infiltração, a gente está com problema de goteira, isso a gente não fica falando muito. Então, a qualidade aqui é péssima e o valor também está muito caro. A gente paga 1.700 euros em um apartamento com um quarto. A minha prima, que ela chegou recente, ela está pesquisando quartos para ela alugar, para ela morar. Um quarto aqui, single, está em torno de 700 euros. É muito caro. Tá muito caro. E aí a gente coloca o salário mínimo aqui, dá quanto por mês? 1.800, mais ou menos? Livre, porque aqui a gente tem imposto, né? Que é um pouco diferente daí, dá 1.600. Então, é o que eu e o Alan, o salário de é para pagar o aluguel. Sim. E aí também, porque se juntar com uma família, casal, basicamente isso. Apesar que aqui tem muito benefício do governo. O governo está ajudando muito, nós, né? A gente tem. E ele paga até
65% do aluguel do... É muita coisa. Ajuda muito. Em qualquer cidade de Portugal. É nacional. Só no interior. Então, você pode aplicar. Antigamente, eles tinham um recurso lá, que... Recurso não, como é que fala? Que era até 35 anos. Agora já está liberado. Então, você tem que mandar os documentos, provar mesmo a renda. Então, mas tem gente que não consegue, né? Tem que ter contrato de casa. O governo realmente vai ver os seus documentos, tudo. Mas muita gente consegue também. Uma coisa que é legal daqui da Europa, aqui a gente tem vários tipos de benefícios. Eu vi que você postou até um vídeo esses dias sobre isso, mas eu vejo que o governo aqui, eles ajudam muito. Por exemplo, aqui a gente não tem ajuda em relação ao aluguel. Mas durante o inverno, que a gente tem que ligar o aquecedor, porque é impossível você viver sem aquecedor, né? Obviamente. O governo estava dando uma ajuda de 100 euros por mês para ajudar a gente a pagar a conta de energia. Tava ótimo, porque a gente gasta em média por mês, no inverno a gente gasta uns 150 euros, mais ou menos. Mas aqui a gente está gastando 90. E a gente nem tem aquecedor. Tem aquecedor, mas a gente não usa para o ambiente, é só para água. Então... Ah, tá. Então, moradia, então, é difícil aqui, é difícil aí. Acho que é geral. Mas a qualidade dos imóveis aí eu acho que deve ser um pouquinho melhor. Depende, amiga, porque assim, aqui em Portugal, o Kiko tá aqui junto comigo, se ele quiser participar da live aqui. Oi, Kiko! Aqui, Portugal é um país, vamos ser sinceros, tá? É um país velho. Então tem muita coisa velha, muito imóvel velho. E aonde a gente mora, a gente tá numa casa nova, né? Então, eu tive aí, é muito lindo. Eu acho que a sua casa deve ser uma das exceções, né, amiga? Porque é bem aqui tipo exatamente, é exceção mesmo. E porque Portugal, gente, não dá. A gente tem um monte de amigos e assim, a casa não tem isolamento, não tem aquecimento. Olha, como já falo, muito mofo. Aqui. Então, Então, acho que vamos colocar aí que o ponto da moradia tá pau a pau. É difícil de achar, é caro. Infelizmente. Essa é a vida do imigrante, gente. É muito pra tudo qualquer lado. Eu queria falar aqui, a gente ficou 5 meses para arrumar casa. Eu lembro que foi bem difícil. O Alan falou aqui, mas será que a pessoa tem que aplicar para ter imóveis para conseguir um? Porque essa é a realidade aqui. Você aplica 1 milhão de imóveis para você conseguir em 10 visitas. É um pouco complicado, porque assim, você tem que visitar a casa. Você meio que já tem que ir com o dinheiro na mão. Tipo, falar, olha, a casa, o aluguel, vamos supor, 400 euros. Você fala, olha, tem aqui 400 euros de calção, ou até mais de valor, para poder conseguir alugar a casa, senão não dá. Não dá. Então é diferente. Aqui o que acontece? Se a gente vai numa visita de um imóvel, eu juro pra você, tem visita que tem 60 pessoas na porta para conhecer o imóvel. Aí entra todo mundo, aí no final o landlord, né, que é o dono da casa, ele fala assim: então amanhã vai vir mais 60 pessoas, aí eu vou ver quem que vai ficar. Mas, na verdade, assim, o que acontece? Muita gente pergunta, porque você tem cidadania, é mais fácil? Não, gente. Quem que fica com o imóvel é a primeira pessoa que manda a documentação. Dependendo se você tem cidadania, se você não tem. O que importa para eles é o primeiro que enviou a documentação, que eles vão aceitar. Então, o que é mais fácil para eles. Então, é complicado mesmo essa questão. Beleza. Mais alguma coisa, amiga, que você quer falar da moradia? Não, né? Não quer falar uma coisa? Quer, o Kiko quer. Vou chamar ele aqui, vem cá. É igual o Alan tá aqui do lado e ele tá aqui também. Mas pergunta isso. Vem mais pra Calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Assim, uma coisa que eu reparei bastante, caindo de paraquedas no assunto moradia, é que o arrendamento aqui não era tão difícil há pouco tempo atrás e parece que se tornou difícil nos últimos 2 anos.
Por isso que o preço de mercado subiu muito, né? O mercado imobiliário tipo, ficou super aquecido depois da pandemia. E isso, obviamente, afeta bastante os imigrantes. Isso é uma coisa que a gente percebe muito. Sim. O... Uma coisa que eu acho que é legal a gente falar. Para comprar imóvel aí em Portugal, vocês podem me falar se é igual aqui, tá? Aqui a gente pesquisou, porque eu falo pro Alan, cada pessoa tem uma realidade, né? A gente já chegou aqui querendo já pensar em ter filhos, então assim, a gente já procura um lugar para criar raiz. Só que aqui na Irlanda, o que acontece? Para você comprar um imóvel, não é assim, Mayra, você está vendendo um imóvel, eu fui aí, vi, gostei, quero. Não. Você está vendendo o seu imóvel, você entra num site, coloca que você está vendendo lá por 200 mil, um exemplo. Aí as pessoas têm que dar um leilão. Aí, o leilão que é aceito, a pessoa tem 5 dias para pagar. Então, você não fica sabendo quem comprou sua casa para não ter, tipo, como que fala, preferência da pessoa. Então, é uma coisa que aqui na Irlanda a gente achou péssimo, é compra de imóvel. Então, tipo, para você criar raiz é um pouquinho difícil. Como que é aí em Portugal? Bom, aqui acho que é tranquilo. Através imobiliária. É parecido com o Brasil. Bem, muito parecido mesmo. Dá para fazer financiamento do banco. Com ressalvas, né? Na verdade, assim, talvez por a gente, não necessariamente por ser imigrante, mas aqui o banco ele não empresta o valor da casa, a gente faz visitação de imóvel normal, negocia o imóvel ou imobiliária ou diretamente com o proprietário, no caso, né? Que é um pouquinho mais difícil. E aí, nesse momento, você tem que correr atrás do dinheiro, vamos dizer assim, né? E você pede esse crédito para o banco. O banco tem uma condição de juros mais baixa para fornecer esse empréstimo do que se fosse um crédito pessoal. Isso é bem parecido com o Brasil. Diga-se de passagem, outra observação também. Esse crédito era realmente muito baixo. Eu tinha feito uma pesquisa, coisa de 2020, 2021, era coisa de 7,5 ao ano, sabe? Era baixíssimo. Só que, como eu falei, acho que a crise imobiliária alavancou até isso, né? Então, tá muito mais alto agora. Sim. E, basicamente, nesse empréstimo, o banco, né, dependendo das condições que você se mostra para o banco, né, você mostra que você está empregado há tanto tempo, que Tem que você... estar efetivo na empresa, isso é uma coisa que ele pega muito. que você tem tanta renda declarada, que ele viu que você movimentou esse dinheiro no banco. Então, se o banco, de certa forma, aceitar fazer o empréstimo para você, ele ainda vai colocar um limite no valor que ele te empresta para o imóvel. Então, se o imóvel custar, por exemplo, 100 mil, o banco vai te emprestar, dependendo dos casos, de 90 a 70 mil. Ele nunca te empresta o valor cheio, porque ele te obriga. 100% não financia, igual no Brasil, você tem que dar uma parte da É entrada. muito engraçado. O primeiro financiamento é 10%. O segundo financiamento, a entrada, né? O segundo financiamento é 15%. E E assim em diante. Então, Eu acho que é uma questão de segurança também, né? Financeiramente falando. Sim. Mas é Esse assim. é uma entrada maior. É um pouquinho melhor para comprar um imóvel em Portugal do que aqui na Irlanda. Aqui não adianta você, tipo, eu quero esse imóvel, conversar com o proprietário, que não vai ser ele que vai escolher. É o leilão. Mas olha, aqui também tem leilão, viu? Aqui também tem leilão. E é muito bizarro, porque a pessoa coloca, tipo, um valor muito baixo. Na verdade, o leilão ele está atrelado com a dívida da pessoa, porque quem faz o leilão é a própria finanças, né? Que é tipo o departamento de como é que eu vou associar o... É tipo o Serasa, eu acho. O Serasa do Brasil, velho. O Serasa do Brasil. Sim. Mas aqui é leilão para você, tipo, comprar um imóvel. Por exemplo, você quer vender sua casa. Você tem que fazer, tipo, entrar no site e as pessoas vão fazer um lance para ser aprovado e uma pessoa aleatória compra a sua casa e você nem fica sabendo quem é. Então, é um sistema um pouco chato para comprar um imóvel aqui. Não é tão fácil. Mas, beleza. Agora, sobre transporte público. Vamos lá. Existe isso aqui? Não, brincadeira. Eu vejo você reclamando demais dos seus stories. Mas conta pra gente quanto se funciona bem, quanto que custa. Olha, aqui, nem sei porque existe, tem esse nome aqui em Portugal. Porque não tem, público. não tem ônibus. Pelo menos assim, gente. Vamos explicar, né? Vamos dar o contexto da nossa situação. Nós não moramos em Lisboa nem Porto. Ou seja, a cidade grande. Cidade grande. Nós moramos afastado, né? Em Aveiro, mas afastado. Então, é muito mais difícil ter ônibus. E Uber não tem.
Então, Vou dar só um exemplo. não há Uber. A gente mora no estado de Aveiro, né? E numa cidade chamada Nadia, que fica a 35 quilômetros da capital. De certa forma, 35 quilômetros para o Brasil é muito pouco, né? A gente percorria 35 quilômetros do Brasil tranquilamente. Sim. Só que aqui parece que é uma distância absurda, né? Principalmente para quem oferece transporte público. E se a gente parar para pensar, por exemplo, em linhas de ônibus que operam, tem A Transdev, só. a Transdev é uma linha, e detalhe, ela tem acho que um horário de manhã e um horário da tarde. E tipo, é que horas que é a tarde? 5 da tarde? 5h10 da tarde e 7h20 da manhã. Acabou. Ponto. Mas temos o comboio, que é o trem, né? E assim, ele sempre tá em greve. Ou atrasa ou tá em greve. Ou seja... É de chorar isso, gente. É de chorar, mas é verdade, não funciona. Eu até pergunto toda semana pro cobrador se vai ter greve para eu me programar, porque é inesperado, simplesmente chega. E normalmente, e vamos supor, o mês passado, literalmente, o mês de abril, ficou inteiro o comboio de greve. Então a gente teve que se virar para fazer o transporte. Gastar mais Gastamos combustível. horrores de combustível para poder trabalhar, porque ele simplesmente parou. E na primeira semana que ele volta, ele funciona normal, sem nenhum atraso. Depois... Na segunda semana, ele já começa a atrasar 20, 30 minutos, 40 minutos. Então, tipo, pontualidade não existe. Não, então, é complicado. Eles sabem que eles são o único serviço que você tem para transporte, então eles funcionam da forma que dá para eles. Né? Olha, o pessoal tá comentando aqui, ó. Falando que no Porto tem ônibus, acho tranquilo, foi a Mara. E a passagem do horário certo. Só isso? Isso, agora, por exemplo, eu visitei Lisboa, eu estava até conversando com a Alan, porque aqui, quando a gente foi para Lisboa, eu achei muito fácil. A gente fez tudo de metrô, tudo de ônibus, mas porque é a capital, né? Agora, quando a gente fala em cidades pequenas, é outra realidade. É igual aqui na Irlanda. Eu conheço Dublin, então posso falar de Dublin. Aqui a gente tem o ônibus, o Luas, que é como se fosse um metrô, mas ele passa em cima da cidade. E o trem, que é o DART. Agora, sim, às vezes você também tem alguns problemas que o ônibus aparece que vai passar em 2 minutos, simplesmente ele some, não passa. Às vezes, tem dia que simplesmente o ônibus passa e o motorista ele não abre. Eu já fiquei, tipo, 45 minutos no ponto do ônibus, passaram 3 ônibus e eu chorando, com raiva, com ódio. Péssimo. Então, assim, transporte aqui em Dublin, né? Tem bastante opção, mas assim, você tem que ficar... Tá tentando muito... Você tem que dar sorte dele aparecer. Mas Uber não tem. Porque assim, aqui pro taxista conseguir a carteira para trabalhar como taxista, ele tem que fazer uma prova onde ele tem que estudar todo o mapa da cidade. Ele tem que saber tudo de cabeça, igual Londres. Quando começou a chegar Uber, a população não achou justo como taxistas, então aqui não tem Uber. Tem a empresa Uber, mas eles operam com um táxi. Então, por exemplo, a gente teve que pegar por conta da Mel para levar ela no veterinário um dia que estava chovendo. É tipo 2 quilômetros, a gente foi andando para lá outro dia. A gente gastou 15 euros. Não tá. Não, porque é táxi. Então, assim, se o ônibus não passa e eu vou ter que trabalhar, por exemplo, de táxi, eu tenho que falar pra minha chefe pagar, porque é tipo 2 horas do meu trabalho que eu vou perder pra pagar um táxi. Então, transporte aqui é bem complicado. Por mais que tem muitas opções, ele às vezes atrasa, o ônibus some. Mas é bom, é bom, é bom. A gente usa todos os dias, porque aqui não tem como você... Eu vou falar mais pra frente sobre carteira de... Tá. Vamos já falar agora. CNH, por exemplo. A gente foi pesquisar pra gente tirar uma carteira de motorista, porque eu estava furtada, né? Gente, é 1 ano e meio pra você tirar uma carteira de motorista. 1 ano, o Alan tá falando que o amigo dele do serviço irlandês tá tirando. E ele falou pro Alan, não é porque o processo é demorado, é porque são muitas etapas. Não, é porque não tem agenda para você conseguir tirar a CNH. Nesse sentido... A nossa carteira do Brasil vale aqui. Então... Aí, já ajuda muito, porque aí vocês já podem Sim, chegar... inclusive depois que a gente consegue o visto de residência ou até mesmo a cidadania, enfim. É, né? Documento mesmo.
a gente consegue trocar pela carteira europeia. Então, mas assim, é um pouco caro. É 90 euros, mas... Porque a gente paga basicamente duas coisas. Uma taxa do exame médico, que aqui é caríssimo, toda a saúde aqui, depois a gente entra nesse ponto mesmo. E o psicotécnico também. A gente tem que fazer, é obrigatório fazer um psicotécnico aqui, dependendo da sua CNH, e aumenta muito o custo. Sim. Mas assim, é só o gasto, porque o processo em si é rápido e de certa forma fácil. Que depois que você pagou e passou no exame médico e no exame psicotécnico, eu acho que é questão de 3, 5 dias você entrega a sua CNH brasileira e recebe a CNH portuguesa. Sim. Aqui. Deixa eu falar. O Alan, ele tá aqui do meu lado parecendo um papagaio, falando. Ele tá vindo. Finalmente ele vai aparecer agora. É porque o amigo dele do serviço tá tirando, então. Aí E aí, pessoal, tudo bem? Não, o que eu estava explicando aqui para a Bia é o seguinte, que aqui o que demora não é porque são várias etapas para você tirar a CNH. Aqui você faz o teste teórico, então vamos supor, você agenda para daqui 2 meses. Você tem um aplicativo no seu celular onde você pode treinar ali quais são as perguntas que podem ter nesse teste. E as perguntas que tem ali no aplicativo vão ser as que vão cair no teste para você. Então você consegue ir bem nesse teste. Aí beleza, daqui 2 meses você foi lá, você fez o teste teórico. Fez o teste teórico, então você teria uma carteira como fosse de aprendiz. Para você conseguir treinar, dirigir, treinar, até você chegar na sua prova prática. Só que para você poder dirigir, você tem que ter alguém que tem uma carteira irlandesa do seu lado. Você tem que dirigir acompanhado. Beleza. Aí você vai para o teste teórico. Teórico não, desculpa, para o teste prático. Para chegar no teste prático, não é simplesmente, passei no teórico, vou agendar, daqui 2, 3 semanas eu faço prático. A fila é para daqui 6 a 8 meses, um teste prático. Aí você vai para o teste do volante, depois de quase 8 meses. Chegou no teste do volante, tem alguns detalhes, né? Porque aqui é mão inglesa, então já é diferente do que a gente está acostumado no Brasil e nos outros países. Então, tem uma grande probabilidade de você reprovar. Se você reprovar, você espera mais 6, 8 meses para fazer o reteste. Então, no final do tempo, você gastou pelo menos quase 1 ano, na média de 1 ano, para conseguir a sua CNH. Então, esse que é o problema. Não, e outra coisa, né? Que aqui você dirige na mão inglesa. Isso já é difícil. E aqui o ponto de ônibus, quando eu cheguei aqui, eu achava o quê? Gente, estou na Europa, né? Aqui é um frio, aqui é muito frio na Irlanda. Eu achava que ia ser tipo Curitiba, né? Ia ter umas cápsulas, ia ter uma cobertura no ponto de ônibus. Não! Você tem que ficar lá no frio, tomando chuva. Aqui, por exemplo, aqui é um lugar que chove muito, né? Não é aquela chuva forte, igual do Brasil tropical, mas garoa muito o tempo inteiro. E não tem cobertura nos ônibus. São poucos pontos de ônibus que vão ter cobertura. Poucos. Os pontos, né, de ônibus. São poucos. A maioria é descoberto. Então você fica ali no frio, na chuva, até você aguardar o seu ônibus chegar. Por exemplo, na minha estação de trem, ela fica tipo no alto. Eu subo uns lances de escada. Na hora que eu chego lá em cima para esperar o trem, é descoberta a parte de cima. Não sei o porquê, mas assim, a galera não cobre. Não pensa num projeto para cobrir. Ainda mais que aqui o vento... E o valor da CNH? Quanto custa aí? O processo... O pessoal falou para mim, esse meu amigo do serviço que é irlandês, ele falou que dava mais ou menos uns 300 euros na média que ele ia gastar. Por aqui, Peraí. Você não é obrigado a fazer tipo a autoescola que tem no Brasil. Você pode contratar um instrutor e ele te dá aula. Só que você tem que ter um carro, entendeu? Você pode alugar esses carros de aplicativo e ir para aula para fazer as suas aulas, né? Você não é obrigado a ir numa autoescola. Peraí. Deixa eu ver se melhora o áudio, que o pessoal tá reclamando aqui. Mas será que é o seu ou será que é o meu? Acho que é o dela, o eco da casa. Gente, tá melhor o áudio daqui? Fala aqui pra mim nos comentários, que o pessoal tá me mandando mensagem no WhatsApp falando que tá É o meu, de quem que é? Escreve aí. Melhorou? Vamos continuar. Vai. Vamos seguir. E quanto que é um ticket do ônibus aí? Sim, o comboio. Trem.
Sim, é que eu trabalho mais para o sul e o Kiko trabalha mais para o norte de Aveiro, né? Então, o meu passe é mais barato, que é mais perto. Sai por volta de 24 euros mensal. E o é mensal, então você pode usar acho que o mês inteiro. E o dele saiu 44, não, 44 e alguma coisa. Mas em quesito estações, o meu são 4 estações. É uma estação por cidade, entre aspas, né? O meu são 4 estações onde a gente mora. Se eu fosse pagar unitário, cada trecho era 1,75. Então aí de volta dava 3,50 € por dia. Que pra gente É bastante. Aqui a gente paga 2 euros, eu pago para entrar no ônibus, e esse ticket eu posso usar durante 1h30 e eu posso usar integração. Tipo, posso descer do ônibus e ir num trem, no metrô ou pegar outro ônibus. Então, na semana eu gasto 20 euros, que é o que você gasta praticamente no mês, né? Mas quando a gente fala de salário mínimo, que é o próximo ponto que a gente vai falar do custo de vida, aí a gente entende real as diferenças. Porque, por exemplo, aqui o salário mínimo é 11,30. Quanto tá em Portugal? O salário mínimo a hora. A hora, as pessoas que estão no Brasil que elas não entendem porque isso. aqui é diferente. A gente fala o salário mínimo baseado na hora do hora, trabalho. né? Até a hora também. Bom, a 11h30 aí, não é? Tá preparado para chorar? Pega um lencinho. Vem chorar comigo. Porque aqui a hora é 4 euros. 4,30 mais ou menos. Não aumentou do ano passado. Sei lá, Aumentou, mas 30 aumentou. cêntimos, 20 cêntimos por hora. Amiga, não, agora eu vou te falar uma coisa. Tá preparada? Ano que vem já saiu na rádio. Vai aumentar mais 2 euros. Vai para 13,30. Em 2025 vai para mais 2 para chegar a 15,30. Aqui? A previsão, gente, o salário mínimo de Portugal tá 760. A previsão para o ano que vem, que a gente viu notícia no começo do ano, era de 810 pro próximo ano, ou seja, vai tipo aumentar 50 euros o salário mínimo. Mas olha, lembra que aqui tem muitos descontos. Aqui não é assim, você ganha bem, você fica bem. Não, você ganha, quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Aqui também. Aqui é assim, aqui você paga 20%. Se você ganha, se eu não me engano, acima de 1.400, 1.500 por mês, você já vai pagar 20%. Aí, se você ganhar acima de 2.400 ou 2.500, algo do tipo, você passa a ir para 40%. Mas não é 40% no total. Não. O excedente acima de 2.400, você vai ser tributado em 40% e o restante em 20%. Então, vamos supor, você ganha 3 mil, você pagaria ali uns 30%, 28% a 30% de imposto. Aqui, assim, se você tem filho, você paga menos ainda. Que na verdade são 2 valores básicos assim, que desconta do salário. Tem outros, mas os principais são segurança social, né, que desconta todo mês 11%. Tecnicamente, se fosse no Brasil, seria para o seu fundo de garantia. Aqui não. E é realmente só para caso você fique desempregado, que tem um benefício, não um subsídio de desemprego, mas não existe fundo de garantia. Então, esse dinheiro, se você não ficar desempregado, nunca retorna para você. É horrível isso. E tem o imposto de renda retido na fonte. Esse é variável em função de quanto você ganha, de quantos dependentes você tem, se você é casado, se você não é casado. Sim. Eu pago por volta de 5%, porque a gente é casado e tem um dependente. Isso acaba descontando, abate bem. Então, na prática, né, dá 16% de desconto na folha. Se o nosso salário aumenta, esse desconto aumenta. Hora extra, também o desconto aumenta. Porque, assim, eles entendem que tudo que entra de renda a mais para você não precisa ser seu salário base, já é o suficiente para você aumentar a sua taxa de imposto. Então, por exemplo, caindo nesse tema, desculpa, mas já vou me aprofundar um pouquinho nisso. No meu caso, eu tenho opção, minha empresa que eu trabalho trabalha todos os sábados, então se eu quiser eu posso fazer extra todos os sábados. E aí, eles pagam o dobro do que eu ganho na hora da semana. Então, no sábado eu ganho 8 e alguma coisa por hora. Então, se eu trabalho um sábado de 10 horas, vamos supor assim, tecnicamente eu ganharia 80 e poucos euros. Se eu trabalho 2 sábados, na tese eu ganharia 160 euros. Só que não, conforme eu estou aumentando a minha renda, eu subo de escalão e o meu IRS de 5% passa a ser mais. Às vezes passa a ser 8, às vezes passa a ser 11. Então, assim, é muito engraçado. Quanto mais sábados eu faço
na prática, o meu desconto é muito maior. Então, às vezes, pelo menos para mim, por exemplo, se eu faço 2 sábados por mês, vamos supor que eu ganho 150 euros a mais salário. Se eu faço 3, eu ganho 165, ou seja, eu ganho 15 euros a mais por trabalhar 10 horas a mais. Por quê? Porque eu subi de escalão no imposto. É muito estranho o jeito que eles calculam isso. E aqui também tem uma coisa. Então, na verdade, aí o governo, ele não te incentiva a trabalhar para mais. Ele não te Porque assim, incentiva a o escalão para o salário mínimo ser, eu penso assim, tá? Pelo salário mínimo ser muito baixo e, de certa forma, nivelar o país inteiro, todo mundo que ganha um pouco mais do que o salário mínimo, o governo realmente aperta mais. A carga tributária fica absurdamente maior para quem recebe mais, sabe? Então, eles literalmente pagam o pato por estar recebendo fora do ordenado mínimo. Não, e outra coisa que é legal a gente falar, porque agora a Mayra ela já tá trabalhando na área dela, né? Então, isso. né? É legal a gente saber, porque, legal por a gente exemplo... saber porque assim, aqui, por exemplo, eu trabalho como babá. Eu ganho 15 euros a hora. E é um trabalho que a gente fala que é tipo de começo, de início. Que eles chamam de entry Que é level. entry level. Então, por exemplo, você vai trabalhar na cafeteria, você vai trabalhar no mercado, trabalhos mais simples. Então, geralmente você vai ganhar um pouco a mais que o salário mínimo. Então, o que eu tô querendo dizer é, aqui na Irlanda, é muito difícil uma pessoa ganhar o mínimo, entendeu? É 11,30 o mínimo, mas eu já ganho mais que o mínimo trabalhando como babá. O Alan trabalha como logística. Você já no ganha... almoxarifado, lá eles pagam 12,15 a hora. Agora, você que agora tá trabalhando no hospital. Não, melhorou um pouco. eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu tava como empregada de mesa, eu ganhava a mesma coisa do que eu ganho hoje na minha área. Empregada de mesa, para quem não sabe, é garçonete. Detalhe, quando ela trabalhava em logística, ela ganhava mais do que ela ganha hoje. Sim, quando eu trabalhava como operador de logística, eu ganhava, nossa... Muito mais, assim. Muito mais. Mais do que hoje você trabalha como quê? Auxiliar de... farmacêutico. Técnico de farmácia. É isso. Já, na tese já deveria estar com um salário melhor, né? Porque você tem mais atribuições, né? Você precisa de uma faculdade, de uma Nossa, ele já teve uma pessoa com experiência no hospital, farmacêutica, né? Mas posso entrar com uma observação, gente? Posso entrar com uma observação? Na prática, esses 3 empregos que a Mayra passou, tanto garçonete quanto a operadora de logística, quanto agora na farmácia, o salário base é o mesmo. O que muda são os benefícios que a empresa fornece, que é uma forma de desviar do imposto que Portugal tem. Então, na prática, esses desvios de imposto te fazem ganhar mais ou menos. No trabalho que ela ganha agora, por exemplo, ela não ganha subsídio de alimentação. Eu almoço lá. E o subsídio de alimentação é uma forma deles te pagarem sem você pagar imposto. É descontado, é livre na folha. Sim. Então, assim, uma empresa que te fornece, às vezes, um salário, um subsídio de alimentação alto, se bobear, é melhor do que ter, tipo, um salário, sei lá, 50 euros maior. Por quê? Porque, na prática, você não paga imposto por esse subsídio de alimentação. Tipo, no caso dele, ele recebe no cartão. Eu não posso formado em alimentação. Entendi. Aliás. E eu almoço lá no hospital, então fica por cima. E aí em Portugal, vocês acharam que foi fácil? No começo, sim. Agora tá mais difícil. Sim. Né? Mas assim, eu vou falar isso, não quero puxar sardinha nem nada, eu só vou falando da nossa vivência. Como eu falei, eu até comentei com vocês ao vivo uma vez, mas assim, se você vem com um trabalho especializado no Brasil, você não vai conseguir trabalhar nesse seu trabalho especializado. Você sempre vai voltar da base da pirâmide, porque aqui ele precisa de funcionário para a base da pirâmide. Ah, você é engenheiro civil? Você vai ser um ótimo pedreiro. Você é engenheiro elétrico? Você vai ser um ótimo eletricista. Então é sempre assim. Você tem o conhecimento e esse conhecimento nunca é valorizado no mercado nacional. É complicado. É complicado. Infelizmente. Aqui a gente também não tem dificuldade de você arrumar emprego, é o que a gente brinca muito aqui na Irlanda. É mais só você arrumar um emprego do que você arrumar uma casa. Com 3 dias aqui na Irlanda, eu já estava trabalhando. O Alan, quando chegou a permissão dele, que a gente teve que tirar um visto para ele trabalhar também, 3 dias eu estava trabalhando. Então, emprego aqui na Irlanda não é o nosso ponto ruim, né? O nosso ponto fraco. E também assim, e pessoas que a gente viu que, por exemplo, aqui o que vai pegar é o idioma. Quando você tiver com o inglês melhor, chegar no nível avançado, você vai conseguir emprego na sua área. Então, por exemplo,
Se você é formado em, que nem você, na parte de farmácia, você vai conseguir um emprego na sua área, entendeu? Não, você não vai sofrer um certo preconceito, nada disso. Pode ser que em algumas profissões, que nem engenharia, talvez farmácia, você precisa de uma certificação. Você tem que fazer uma revalidação, algo do tipo, para poder atuar aqui. Mas a sua experiência mais o seu curso, tudo isso vai fazer com que você consiga, sim, o seu emprego na área. Aqui ninguém vai te discriminar, falar, não, você tem que começar de baixo. Não, diferente. Eles vão te dar oportunidade, sim, aqui. E também aqui a gente vê que tem muita gente de fora, né? Aqui é normal você trabalhar com pessoas de diversas culturas, né? Isso que eu quero falar também, porque eu achei uma de diferença falando Portugal e Irlanda é a questão do preconceito. Porque aqui na Irlanda é um país que ele abraça o imigrante, porque aqui a gente vê gente de todos os lugares do mundo. Quando a gente trabalhava no mercado, a gente trabalhava com pessoas de mais de 7 nacionalidades. Indiano, paquistanês, mexicano, argentino, tal. Quando a gente estava em Portugal, a visita, a gente já sentiu um preconceito, porque eles olhavam pra gente, via que a gente era brasileira, a gente já ficava com raiva. A gente já era maltratada. Então, eu acho que é um ponto muito importante da gente abordar. Como que é aí o preconceito? Na hora do trabalho, como que Gente, tem que falar mesmo? Quer pegar outro lenço pra chorar com a gente? Porque é triste, é triste. Eu vou falar por mim, porque eu sou mulher, né? Porque eu acredito que o homem não sofre tanto, porque ele leva mais na brincadeira. Agora, nós mulheres brasileiras já temos uma fama, né? Vamos dizer assim. Então, eles acham que a gente tá vindo atrás de homem, que a gente não sabe trabalhar, que a gente, sei lá, essas coisas. É muito delicado, gente. A gente tá tentando defender Portugal, mas tá difícil. É difícil, gente. Não adianta, é complicado. A xenofobia mesmo, assim, fazem piadinha do jeito que a gente fala. Então, assim, é difícil. É muito complicado. Tipo, a gente fala... Eu acho que esse é um dos pontos também mais chatos que tem quando a gente pensa em Portugal e Irlanda, porque aqui eu trabalho numa casa de irlandeses e eles me tratam super bem. A minha chefe conversa comigo o dia inteiro, quer saber como que era a minha vida no Brasil. Eu falei pra ela que eu estou aprendendo inglês, então às vezes tem coisas que ela me fala que eu não entendo, eu pergunto 1 milhão de vezes e ela está disposta a me ajudar. Então eu acho que é uma coisa que a gente fica com muito receio de como que vai ser o preconceito, mas no meu caso não vi preconceito nenhum. Você também trabalha só com irlandeses? No meu serviço é só irlandês. Teve um lugar que eu não... 60 anos, 65 O único lugar que eu não sofri xenofobia, eu vou falar assim, entre uns colegas de trabalho, foi no restaurante. E assim, o que me assustou muito, claro, os clientes, né, sempre tem um outro, quem trabalha com o público sabe. Mas foi o único lugar. Foi meu primeiro emprego e o único lugar que eu não senti xenofobia. De resto, todo lugar. Qualquer lugar que a gente vai. E é engraçado que meio que você pensa que seria ao contrário, né? Porque como aí fala português, fala, beleza, tô tranquilo, tô no mesmo idioma, vou sofrer pouco. E aqui, como é um novo idioma, você fala, putz, estou aprendendo, vou falar alguma coisa errada, não vou entender, vou ter que perguntar de novo. E aqui o pessoal é super tranquilo. O nosso preconceito já começa quando a gente abre a boca, porque eles já detestam a forma como a gente fala. Eles acham que a gente fala errado o português, eles nos criticam constantemente por falar errado o português. Né? É complicado isso. Eles falam que nós falamos cantando. Também não. Mas eles são bem frios, eles são secos. Tipo... Mário mandou aqui. Os irlandeses são mais amigáveis. E às vezes a gente leva algumas coisas do português muito a sério, pelo menos que a gente vê na escola, que a nossa professora de português no Brasil cobra muito da gente. Sim. E aqui eles falam totalmente ao contrário. Por exemplo, pra eles tá certo. Expressão muita bom, muita no feminino, muita bom. Pra gente tá muito errado. E pra eles é o certo. Só lá pegar o mais pequeno pra mim. Tipo, sabe? Pequeno. Muito diferente. É muito diferente. É diferente. E detalhe, quem fala errado é a gente, tá? Pra eles a gente que fala. Não, mas assim, tudo bem. Mas se a gente parar pra pensar, é eles que estão certos, né? Porque eles que ensinaram a gente. É cultura diferente, mas olha, agora pensa comigo, Bia. O inglês mais falado no mundo hoje não é o inglês? O idioma? Sim. Então, o inglês mais
aprendido não é o inglês britânico, é o inglês da maioria, que é quem? O inglês dos Estados Unidos, americano. O nosso português fala a maioria brasileiro, então quem tá falando certo, desculpa, mas é a gente. Desculpa. Não, e é engraçado que por exemplo, Desculpa, tem gente. inglês aqui, né? E é uma língua universal, meio que a galera daqui ficaria assim mais receosa, teria mais preconceito com as outras pessoas, porque imagina, são diferentes sotaques, né? Mas para eles não. Para eles assim, você conseguindo se comunicar é o importante, Sim. entendeu? Ninguém vai tipo te Tá falando zoar. errado. Vai te zoar porque você não falou water, não falou water. Cagaram, né? Eles não estão nem aí, entendeu? O certo é você se comunicar e tá tudo certo. E você também fazer para eles, você fazer esse tipo de zoação ou de xenofobia, para eles assim é coisa do outro mundo, não existe, você não pode falar assim para uma outra pessoa, entendeu? Então eles são super educados mesmo nessa parte. Agora, um ponto que eu tenho certeza que Portugal ganha da Irlanda Sim. é a segurança. É. Tenho certeza. Questão de segurança. É a questão. Como que vocês acham a segurança aí Tá aí, em Portugal? é realmente um na ponto cidade de vocês? positivíssimo em relação ao Brasil, tá, A gente gente? nunca teve A problema. gente nunca teve problema. Ele aqui, esqueceu ontem um celular no carro, ligado com o GPS 2 horas. ligado. E ninguém, o celular, tipo, quem passasse perto do carro ia ver o celular e o celular tava intacto. Porque tava à noite. Já aconteceu situações, gente, de eu deixar o carro. Olha, não sei como. Eu sou desligado pra caramba. Mas eu deixei o celular em cima do carro, fiz uma rotatória, o celular caiu na rua e eu fui embora. E a pessoa me ligou pra um colega de trabalho, botei no telefone, ligou pro colega de trabalho e falou: olha, achei seu telefone assim, assim, assado, vem pegar comigo à tarde. Tipo, Não é uma coisa que você Não vê é aqui que no você Brasil. espera, né? sim. Não, quando a gente compara Irlanda e Brasil, não tem comparação. Aqui, eu estava esses dias no ônibus, a moça estava com o notebook no colo, trabalhando. Impossível você ver isso em São Paulo. Impossível. Aqui eu ando na rua mexendo no meu celular, fazendo stories feliz da vida. No Brasil, nunca. Mas aqui, a gente nunca teve problema. Mas aqui tem umas gangues. Porque o que acontece? Aqui na Inglaterra tem uma lei que a polícia ela não pode... Ninguém, na verdade, pode pôr a mão num menor de 18 anos. Então, acaba que tem gangues desses adolescentes que causam por toda a Irlanda. Que os brasileiros apelidaram de nanás. Que é o que todo mundo pergunta pra mim. Ah, mas como que são? A gente mora no centro, bem pertinho de um prédio que eles moram. E com a gente eles nunca mexeram, mas também a gente é ligeiro. A gente passa, a gente não fica conversando alto, falando português, porque a gente sabe que muitas pessoas já passaram. Um amigo nosso, Vinícius, falava que eles faziam bexiga de xixi para jogar nas pessoas. Mas no caso, derruba da bicicleta. Mas no caso é assim, eles gostam de pegar, por exemplo, os entregadores que estão fazendo entregas de bicicleta, ou a galera que está andando de bicicleta mesmo. Às vezes eles mexem até com o próprio irlandês. Que nem a pessoa tá falando aqui, eles jogam ovos, já jogaram pedra. Já aconteceu o caso de ferir até chegar. Sim, aqui não tem arma, né? Nem a polícia usa arma de fogo. Mas eles às vezes têm faca. Então o problema que a gente tem em questão de segurança são esses grupinhos que a gente já sabe, porque eles andam tudo de moletom cinza na rua. Então você já vê de longe. Então, por exemplo, tem uma rua aqui perto de casa que a gente não passa, porque a gente sabe que eles ficam lá. Que tipo, você vê que tem um prédio, como fosse uma Coab do Brasil, Isso. né? Um prédio, um prédio do governo. Um prédio porque do aqui governo. também, eles tem muito irlandês que não trabalha porque o governo dá muito benefício também aqui. Eu já vi gente falar pra mim que se você tá desempregado, o governo paga 350 euros por semana. Se você está desempregado. Se eles têm filho, eles ganham 140 euros por filho. Então tem gente que tem 5 filhos aqui. Então, tipo, essa molecada são os que causam problema, entendeu? Então a gente tem problema com isso aqui na Irlanda. Mas, tipo assim, lógico, acontece também aqui muito furto de bicicleta, essas coisas direto. De moto, deixar na rua, já aconteceu de mexer, furtar. Isso aí tem muito, porque, tipo, acho que também é coisa de cidade grande, né? Quando a gente vê outras pessoas que comparam, tipo, com cidades grandes nos Estados Unidos, no Canadá, sei lá, na França, lá e na própria Inglaterra também acontece bastante disso. É isso que acontece. Lógico, ninguém aqui vai... tipo, te assaltar, esses tipos que nem a gente falou, né? Comparado ao Brasil,
não acontece. Mas se for comprar com Portugal, Portugal acho que nesse muito sentido mais é seguro. muito Eu acho que também tá no ranking dos países mais seguros Sim. do mundo. Se não me engano, é o terceiro ou É, quarto. realmente a gente não tem que reclamar. Sim. Assim, uma coisa que os próprios portugueses sentem muito medo, e pelo menos eu nunca tive problema, a maioria nunca teve problema, os brasileiros, no total que a gente conversa, nenhum teve problema, são com os ciganos. Aqui existe uma comoção nacional de medo pelos ciganos, porque Sim. para eles os ciganos são vistos como tipo os marginais da sociedade, sabe? É. E assim, tudo bem que realmente é um povo nômade, é um povo que se você deixar uma carriola voltada para a rua da sua casa, eles vão roubar, que é uma coisa que os portugueses não estão acostumados, mas para a gente que é brasileiro, que já de certa forma tem um certo medinho do Brasil e se protege Não vai muito deixar mais, nada pra fora de casa. eles não oferecem risco nenhum, eles não são um tipo de violência armada Sim. igual a gente tem no Brasil, eles nunca vão chegar na frente sua, colocar uma faca na sua cara e vão falar, passa o que você tem. É. Isso não acontece. Eles têm um alojamento de barraquinha Eu, deles. inclusive, passo, cumprimento eles todo dia, porque na rua do meu trabalho tem um alojamento de ciganos. Eles literalmente constroem as casas com os pallets do meu trabalho. Tudo que fica para fora do meu trabalho, eles roubam. A gente não pode esquecer nada para fora que eles roubam. E eles sabem que eles vão roubar mesmo. O pessoal já sabe. Então, assim, roubam e levantam caso daquilo. E os portugueses ficam ferrados. Mas eu, tipo, entendo até os caras. Eu falo, pô, tudo bem, os caras... Tudo bem que eles podiam trabalhar, ter uma condição melhor, mas... Já é um hábito Porque eu acho que deles. Portugal não permite, sei lá, já tem um preconceito ali. Exatamente, Portugal é muito preconceituoso, gente. Uma coisa que a gente sofre muito. E acredito que não seja só os brasileiros. Né? Não, acho que é. Ó, disseram pra mim uma vez, eu nunca acreditei. Eu tô vendo na pele hoje que é verdade. Que alguns países ibéricos, né, são os mais preconceituosos do mundo, Espanha e Portugal. E é o que a gente mais ouve de história. Na prática, é o que mais tem de caso aqui. Nossa Senhora. Então, e outra coisa que uma moça aqui comentou, que a filha dela vai e volta da escola sozinha, e que na Irlanda, ela falou aqui que acontece muito sequestro de criança. E é verdade isso. Esses dias a gente tem um grupo aqui no Facebook que chama Brasileiros em Dublin, que lá o pessoal relata várias situações. E esses dias uma moça estava falando que ela estava andando na rua, era 3 horas da manhã voltando do trabalho, e ela começou a ver que tinha um rapaz andando do outro lado da rua, olhando para ela meio estranho, e do nada começou a aparecer uma van branca perseguindo ela. E ela conseguiu correr, tinha um restaurante, graças a Deus, aberto, que ela entrou, chamaram a polícia e tal. Mas, olhando com os comentários, o pessoal falou, gente, toma muito cuidado, porque realmente tem uma gangue na Irlanda, que em outros países na Europa também, que eles fazem tráfico de órgãos. Então, tá tendo muito sequestro. Então, assim, é o que a gente fala. Comparando Irlanda com o Brasil, não tem comparação. Mas, do mesmo jeito, você tem que ficar de olho, né? Porque todo lugar no mundo tem gente maldosa, gente que vai fazer o mal. Tem que ficar ligeiro, né? E aqui também tem muitas pessoas, né, com problemas mentais. Muito. Tem bastante gente com problema mental aqui. Então, às vezes é normal você sair na rua, ver pessoas, tipo, falando nada com nada, xingando as outras pessoas, tal. Então, isso é normal também aqui. Qual que é o próximo ponto? Eu acho que o último ponto que eu anotei aqui, que eu acho que é legal a gente falar, é sobre como que a gente faz para se legalizar nos países. Porque é uma coisa muito diferente. E quando a gente fala de Portugal, Brasil e Brasil para vir para a Irlanda, né? Por exemplo, aqui, para você vir morar legalmente na Irlanda, o que muitas pessoas fazem, ou você tem a cidadania europeia, que é o nosso caso, ou aqui na Irlanda é um dos únicos países que você consegue estudar e ganhar um visto de trabalho. Estudar inglês. Estudar o inglês e fazer intercâmbio. Isso, fazer intercâmbio e ter o visto de trabalho. Por isso que tem muito brasileiro aqui na Irlanda, né? Então você pode estudar inglês e trabalhar 20 horas semanais. Só meio período você pode. Ou terceiro ponto, que tem algumas pessoas, por exemplo, trabalham às vezes com TI, que conseguem um visto de trabalho, aí vem pra cá. Cozinheiro também, consegue, chefe de cozinha. Não, mas aí, nesse caso, é quando a pessoa já tá aqui, consegue. Isso, consegue. Eu tô falando lá do Brasil. Ah, tá, certo. Entendeu? Beleza. Então, é cidadania, ou intercâmbio, ou visto de trabalho muito específico, que é quando é uma coisa muito, né, muito específica. Agora, em Portugal Então, é diferente, a pessoa já consegue. Tem um visto novo, que do Brasil, que é o visto de trabalho, que você consegue solicitar lá do Brasil. Mas é 180 dias esse visto, dura por 180 dias. Mas se você conseguir trabalhar e tirar os seus documentos... Nesse meio tempo. Já tá. Porque
de certa forma, você fica abrigado pela lei, você fica irregular e não ilegal, né? Até você novamente revalidar seu visto ou conseguir outro. E aqui, então, depois que você arrumou trabalho, você deu entrada em toda a documentação, né? O equivalente ao CPF, o RG deles. Então, tecnicamente, você está irregular, não ilegal. Sim. Principalmente se você estiver trabalhando. Então, eles não podem te deportar até você conseguir a nova documentação. Legal. Então, tipo, do Brasil, eu tiro um visto de permissão É um de visto de trabalho. trabalho Isso. que eles chamam, sim. Eu não sei como é que funciona, porque eu não. É um visto de permissão de trabalho que me permite que eu vá para Portugal e em até 180 dias Sim, eu tenho que sim. arrumar Tirar a um emprego. documentação da gente. É diferente da manifestação Porque de a interesse manifestação que tinha de antigamente. interesse não. você tira depois que você tem seu contrato de trabalho ou o recibo de vencimento. Então, Mas assim, dando um exemplo da manifestação de interesse, você ficava ilegal, vinha para cá, de certa forma, como turista, mentia na imigração, chegava aqui, arrumava trabalho, e aí você dava entrada no manifesto de interesse e você passava a ser irregular. sim. Então, nesse meio tempo, você tinha que usar seu visto de turista, né? Ou ficar, tipo, 3 ilegal. meses, Né? Entendi. Entendi. Então, agora, por exemplo, eu tirei minha permissão de trabalho, eu fui para Portugal. Cheguei aí, sei lá, com 2 meses depois, Bem comecei a bem trabalhar antes. no mercado. Vai, sei lá, 15 dias antes, arranjei um trampo no mercado. Eu mudo de visto, eu passo a ter um visto de trabalho atrelado Não na à hora. empresa? Não na hora. Não, porque você não tem visto, aqui é só Você fica contrato. irregular, mas você não pode ser deportado. Sim. Se algum policial te para, você apresenta seus documentos, explica a sua situação e ele vai falar, ok, e vai seguir a vida dele. E aí 5 anos trabalhando legalmente, trabalhando aí com tudo, carteira, se não é carteira assinada, é contrato de Contrato de trabalho, você Sim. consegue a Sim. cidadania. Sim, mas assim, Por exemplo. primeiro tem o título de residência, que é pela manifestação de interesse. Mas hoje mudou e daqui a pouco a gente explica o que aconteceu. Mas atualmente está demorando em torno de 2 anos para sair o título de residência através da manifestação de interesse. E depois, né, claro, 5 anos que você pisou em Portugal, obviamente, né, com trabalho e tudo, Você ganha você ganha a cidadania. nacionalidade. É. Sim. Aqui é diferente, aqui demora um pouco mais. Para quem, por exemplo, vem como intercambista. E você pode ficar até 1 ano e meio como intercambista. É 2 anos no total que dá. Tá, deu esses 2 anos como intercambista. Se você conseguir um emprego, aí você muda para visto de trabalho. E aí, com 5 anos trabalhando com visto de trabalho, você consegue aplicar para a cidadania irlandesa. E o legal da cidadania irlandesa, diferente da portuguesa que eu tenho, é que você pode morar na Inglaterra. Então, por isso que é a única que permite. Então, muita gente que eu conheço aqui tá ficando todo esse tempo porque tem interesse de morar na Inglaterra. Sim, e assim, aqui, para você conseguir, que nem você falou, a cidadania, né, irlandesa são 5 anos trabalhando, 40 horas semanais, né? Full time. Você não... Esse período que você ficou como estudante não é bom. O período trabalhado, meio período, né? Trabalhado part-time, não é bom. Se você vem pensando em tirar uma cidadania, é melhor Portugal do que a Irlanda. Mas em Portugal é engraçado que não faz muito sentido, né? Se eu tirei do Brasil um visto para permissão de trabalho, eu chego em Portugal e eu consigo um trabalho, o certo seria o quê? Eu passar a ter um visto de trabalho atrelado à empresa. Mas é um negócio novo. Essa modalidade de visto de trabalho que você tira do Brasil começou esse ano. Então é muito recente. A ideia do governo realmente é que nesses 180 dias você se regularize mesmo, porque tinha muita gente vindo de forma ilegal e ficando irregular. Então esse novo pacote veio para tirar essa irregularidade. Só que ainda não conseguiu completamente, porque ele ainda está meio defasado dentro do propósito dele. Até porque se eu sou farmacêutica lá e eu aplicar para esse visto de trabalho, eu não vou poder trabalhar como farmacêutica aqui. O visto é só para você vir, gente. Como eu falei, aqui não você existe... tira o visto para trabalhar no que tem, entendeu? Exato. E é complicado. Mas assim, agora saiu a PLP, né? Que Sim. é o acordo entre países de língua portuguesa. Que também foi uma coisa feita às pressas e teve muitos problemas processuais e está tendo. Por exemplo, imagina, a gente está trancado aqui, desculpa a palavra, mas a gente está trancado aqui faz, sei lá, 2 anos. E a gente falou, nossa, a gente vai poder fazer turismo, legal, vamos para a Europa, viajar, legal.
E aí, pronto, compramos as passagens. Saiu nossa residência da CPLP, a gente já saiu comprando a passagem. Compramos passagem para Porque assim, saiu um documento falando que podia viajar como Tava turista. tudo certo. Esse documento de vocês, então, saiu Não, como não, fosse é. a residência de vocês. A residência permanente. Agora a gente está com residência válida por 1 ano, depois se renova para mais 2, depois se renova para mais 2, e aí vira definitiva. Então, a gente está no primeiro ano, vamos dizer assim, depois ela troca 2 vezes. Mas aí, na hora que saiu, basicamente falava que era uma residência igual todas as outras, e a gente tinha direito de fazer tudo, inclusive turismo, né? E a gente já foi correndo comprar as passagens aéreas, porque a gente tava desesperado para sair daqui e passear, né? Passear. Beleza, compramos uma passagem aérea. E depois de, 2 meses que o visto saiu a notícia que revogaram o direito de turismo do nosso visto. Ou seja, a gente não pode mais fazer turismo. Sim. Aí a gente fica tipo... Nossa. Eu acho que é uma coisa assim muito Portugal. Eles são muito enrolados para processo. Pelo amor de Lá que, ele na fala uma verdade, coisa, mas depois Eu, o que aconteceu foi assim. por exemplo, Pode falar. quando saiu a minha cidadania saiu em maio. Eu achei o quê? No outro mês já podia estar o quê? Pegando meu passaportinho vermelho e sendo feliz. Não, demorou 6 meses para eles me darem um documento. Gente, eles estão muito enrolados. Mas aqui vamos falar da não é diferente, nacionalidade, né? Vocês sabem que eu tô esperando a minha. E a resposta que eu tive é: não tem pessoal para trabalhar. Então não sabe quando vai sair a minha. Gente, posso fazer uma outra observação bizarra, ridícula, mas vou fazer. A gente imigra para Portugal porque tem trabalho, porque os portugueses já imigraram para outro lado atrás de trabalhos melhores. Não, português é inteligente, né? E eles ainda são preconceituosos com a gente que veio ajudar eles. Mas, enfim. Mas assim, eu tô recebendo muita mensagem de gente português que tá querendo vir pra Irlanda, me perguntando o que eu acho. Eu falo, gente, só vem. Porque vocês vão ficar aí ganhando 4 euros a hora? Não, vem pra Não, mas se você tiver Isso, o salário mínimo com desconto, a minha hora sai por 3 euros e qualquer coisa. Uhum. Tipo, Então pensa, para quem paga R$3,50 para ir trabalhar por dia de comboio, tá perdendo 1 hora de trabalho pra isso. para se deslocar. É verdade. Então, assim, eu tava conversando com a Alan. A gente ficou 1 mês aí em Portugal, a gente se apaixonou. Aí, quando a gente, tipo, é lindo, o clima é muito parecido com o Brasil, tem muitas coisas boas em relação à segurança e tal. Mas, quando a gente foi parar pra pensar, puta, a gente moraria aqui, quanto que a gente ganharia? Aí já, por mais que quando eu fiz a listinha que eu te mandei, quando a gente fala de todos os pontos, cara, Portugal ganha da Irlanda em tudo. Em tudo. Mas o principal, que é o dinheiro. E o clima, né? Não, mas o clima, assim, eu acho que é meio... O clima da Irlanda todo mundo já sabe, que aqui chove muito, que aqui é frio, que aqui venta muito. Por exemplo, a gente já tá chegando no verão, mas a gente ainda não teve um dia gostoso, assim, sabe? Foi ter ontem, o primeiro, o dia, assim, que, tipo... Ontem foi fazer 20 graus. Foi a primeira vez que foi fazer 20 graus. Agora, Portugal já é uma delícia. A gente tá de boa, né? Tipo, Agora essa temporada já tá, nossa, sensacional. agora tá chovendo muito, mas tá calor. Não sei se aí é assim, mas aqui quando chove, esquenta. É uma coisa ao contrário do Brasil. Amiga, aqui nunca esquenta, amiga. Aqui vai esquentar, tipo, por uns 2 meses vai ficar quente. Só que, tipo assim, por exemplo, ontem tava 19, 20 graus. É diferente. Só que tava parecendo que tava uns 27. Então... Eu falei pro Alan, esse país não é preparado pro calor. Não dá, eu não quero calor nesse lugar. Porque é muito abafado. É abafado. 19 graus é muito abafado, mas ao mesmo tempo, se você sai na rua de camiseta, daqui a pouco já começa a bater vento e é triste. Eu acho que eu não me daria bem na Irlanda. Por conta do meu aparelho auditivo. Não pode pegar umidade. Tipo, se só chove, meu aparelho vai pifar em um dia. Lazer. Amiga, e lazer? É verdade, a gente não falou de lazer. Mas aqui na Irlanda, não tem o que fazer, real. Pra nossa realidade. O lazer é fraco aqui. Fraco? Aqui não tem o que fazer. Amiga, eles só querem papo de bebê. Eu era quase um cinéfilo no Brasil, gente. A gente ia no cinema pelo menos 1 vez por semana, no mínimo. Aqui tem 1 sessão por mês. Eu quero morrer com isso. A gente aqui gosta da Galáxia sexta-feira. Porque era a única sessão do mês. E olha, nem é um
nem é um cinema, é uma sala de teatro. Então, aquela cadeira de teatro. Não, aqui tem cinema, o cinema é bom. Por exemplo, aqui perto de casa o cinema é legal, tem bastante coisa. Tipo, você pode comprar pipoca, chocolate, vende sorvete. Não, mas pelo amor de Deus, a gente tá na vende, capital do país, né? vende nachos, vende um monte de coisa. É legal. Shopping Tem mais bastante perto, 40 quilômetros daqui. E outra observação, eles não têm o hábito cultural de fazer isso. Se você pegar uma sessão de cinema, sei lá, sábado, 8 horas da noite, Vai tá vazio. você vai pegar VIP, você vai pagar, tipo, sei lá, R$7,50 pra ter o cinema pra você. Sabe? É VIP. Mano. Aqui o pessoal gosta. Mas, por exemplo, aí, domingão, top. Vocês estão em casa de folga. O que vocês vão fazer? Tem um monte de rolê. Vocês vão pra Coimbra, vocês A vão gente, pra por exemplo, dá pra levar ele no parque, porque, né, a gente precisa cansar uma criança de 3 Pra ela anos. dormir. Mas a gente vai no shopping, tem muita loja de casa, de decoração. Mas assim, tá indo muito. ainda que a gente entrou nesse tema, aqui parece que o pessoal não é tão acostumado a ir para shoppings enquanto a gente era no Brasil. No Brasil, pelo menos, A paulista ama shopping, né? Não tem Eu o acho que que- fazer. A gente fala, nossa, final de semana, vamos pro shopping. Até durante a semana, às vezes de noite, a gente ia no shopping para passear. Aqui os shoppings são diferentes, são muito menores, não tem nem de longe a diversidade de coisas que tinha para fazer no shopping do Brasil. E assim, é o que tem, né? É isso. Mas, por exemplo, se você mora em Lisboa, tá em Porto, lá Tem, com bastante coisa pra certeza. fazer. Lá tem museu, tem, sei lá, observatório. Mas parece, falando desse jeito, de certa forma, brincando, mas é verdade, só funciona Portugal nessas duas cidades, gente. Porto e Lisboa. Porto e Lisboa resume Portugal. A vida moderna... Sim. É só essas duas. Fora isso, Sim. Porque aqui o lazer é mais assim, é pub, né? Aqui tem muito pub, que são os bares, tem muito, muito mesmo. Na parte de culinária, que pede muito, mas muito para Portugal. Aqui é bem ruim a culinária, não tem basicamente assim Não. culinária. Eles têm o prato deles, típico, que é o fish and chips, que é um peixe com batata. E eles têm o café da manhã deles, que parece um pouco com café inglês. Mas assim, as comidas não têm muito gosto aqui. Porque assim, é do próprio governo também, eles não gostam que, por exemplo, as coisas tenham muito sal. Então as coisas aqui têm menos sal do que o normal, menos açúcar do que o normal. Produtos com mais açúcar têm mais taxas, tem mais imposto. Então se você comer, por exemplo, um Kit Kat aqui, você for comer um em Portugal, no Brasil, é totalmente diferente. Tem menos açúcar. E não é o forte deles. Da própria galera, eles não ligam muito para comida. Então eles preferem mais para um pub, tomar uma cerveja, tomar uns drinks, do que comer. Então, assim, você tem vários restaurantes, você tem restaurantes italianos, gregos, não sei o que, só que a comida é bem fraca. E é basicamente isso, ir para uns parques e tal, que eles não têm muita coisa para fazer. Então... Shopping também, por exemplo, a gente tá no, né? Pra gente ir num shopping aqui, a gente tem que pegar o Luas, né? Que é o trem. O metrô. E demora 40 minutos. E assim, o shopping ele não tem praça de alimentação, por exemplo, igual o Brasil. Então, ele tem alguns restaurantes em volta, fora. Mas são fracos os restaurantes. A live ela só tem 90 minutos. Tá bom, então, como 20. falta só 20, agora é legal a gente começar a responder a pergunta da galera. Tá. Porque a gente gosta muito de falar, Mas gente. olha, Vamos ver a pergunta. Gente, pode mandar a pergunta aqui pra gente. O que vocês querem saber que a gente não falou de Portugal, da Irlanda. Mas eu vi aqui que o pessoal já me mandou. O que dá pra fazer em Portugal em 11 dias? Tudo. Eu conheço o país. Em 11 dias, meu filho, você conhece Portugal de cabo a rabo. Aluga um carro. É sério. Faz brincadeira, mas é sério. Aluga um carro. Essa é a dica que eu dou. Aluga um carro e só vai. Ou motorhome também. Motorhome é sensacional. Porque daí você economiza, né, em hotel. Coloca aí, procura no Google. Começa lá do sul. Chega Lógico em que você... Lisboa. Não, tá. Vamos ser melhor, gente. Você faz tudo correndo. Mas você Vai dar. visitou, conheceu, pelo menos um dia em cada cidade bacana. Sim, Talvez falte um pouquinho, mas assim, tem, né? sim. É porque as rodovias daí são muito boas. Eu lembro que a gente fez Lisboa, Algarve. Gente, era só uma reta. Que coisa gostosa. É maravilhosa. O pedágio, né, que eles chamam de Portagem. portagem aqui é caríssimo. Mas as estradas são sensacionais e são em linha reta.
São sensacionais. A gente colocar até no piloto automático e vai embora. Porque Você vai tranquilo. não tem perigo. Então, 11 dias em Portugal dá pra fazer muita coisa. Dá pra passear bastante. Eu acho que é legal a pessoa ir ali, Lisboa, Porto, no máximo ali, sei lá, vai até Aveiro, Braga e tem que ir lá pro Coimbra, Algarve, né? Descer principalmente, que é uma cidade conhecida, Viseu, Serra da Estrela, Serra da Estrela, Óbidos, Évora. o Algarve, Sintra. A comida a gente já falou. Café da... fala sobre as comidas. Café da manhã, almoço e janta. Aqui Como em que é aí? Portugal. Olha, é que a gente... É que assim, turístico, gente, vamos falar do turístico, Não, então. mas ele quer saber, tipo, daqui de Portugal. Dia a Do dia. dia a Porque assim, a gente morou com meu primo, que é português, mas assim, vamos dizer que não conta. Mas assim, a comida é muita base de porco e peixe. Porco e peixe é muito forte na alimentação deles. É que é mais barato. Então, A assim, alimentação com carne bovina não é tão forte. Literalmente, a gente trouxe um pouco disso, não só a gente, sim, mas todos os brasileiros, né, que vêm para cá. O consumo de carne de bovina hoje aumentou muito em Portugal e é importada, muito carne vem inclusive da Irlanda, né? Que é doido. mas olha, é engraçado uma coisa que quando eu trabalhava como operador de logística, que o pessoal levava marmita, é muito engraçado que eu levava arroz e feijão, o pessoal ficava assim, meu Deus, você come arroz e feijão todo dia, não cansa. Como assim? Porque eles... Aqui eles não comem arroz e feijão. Agora, batata de várias modalidades é o arroz e feijão deles, né? Tipo, na verdade. Então eles não. É. Então eles vão comer tipo um frango hoje com batata. batata, amanhã um Purê de peixe com batata. batata. Só para vocês entenderem o parâmetro, gente, eu lembro uma vez que eles fizeram um prato típico pra gente, porque a gente era brasileiro, era arroz com feijão. É tipo um risoto, sabe? Um mexidão. É um mexidão e é tipo um risoto, que é tipo uma comida bem alternativa que só se faz de vez em nunca, que eles não estão acostumados a comer frequentemente, é arroz e feijão. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Como eu almoço no hospital, eu acabo tendo mais hábito deles aqui, né? Então, é de leite, é sopa. Nossa, como então, eles dão sopa. Eu aprendi a gostar. Então, assim. Sopa não é janta, eu não gosto de sopa. Não, mas é sopa. E como eu disse, é batata para tudo quanto é lado. Eu gosto muito de batata. E muitos peixes. E é engraçado que eu já cheguei a comer carne de tubarão, comi raia, sim. Caramba! Que diferente! É muito diferente. Aí o fruto do mar é Sim. forte também, né? É muito engraçado. Eu comi, aí eu fui ver o que era tubarão, raia. Aqui a parte de alimentação, por exemplo. Eu vou falar porque eu moro eu posso falar com propriedade, porque eu trabalho numa casa irlandesa. Gente, café da manhã deles, eles comem tipo um mingau de aveia ou toast, tipo, porque é pão na chapa com manteiga, é isso. Não almoça. Juro por Deus, a minha chefe, o almoço dela, ela faz tipo um smuffin, que é tipo bater leite com frutas vermelhas. As crianças, tipo, pão com presunto e queijo, pão com geleia. E aí a janta que eles comem mais. Mas assim, para alimentação infantil aqui é a base de pasta. É massa todos os dias. É pesto pasta, é massa com molho bolonhesa. É só isso que essas crianças comem, gente. Não. E no meu serviço também o pessoal, né, que são irlandeses, eles não têm o costume de comer, é tipo americano, eles não têm o costume de comer a comida, uma refeição tipo almoço, janta brasileiro. No almoço, não tem. É um lanche rápido, qualquer lanche, eles literalmente comem qualquer coisa. Às vezes eles levam comida, mas a maioria das vezes eles vão comer um lanche. Um wrap, um sanduíche, qualquer coisa. Tá. A Pri perguntou, as escolas são públicas na Irlanda? Sim. Nessa família que eu tô, as crianças elas estão em escolas públicas. O que acontece? Agora a minha chefe vai mudar o menino para uma escola particular, mas é uma escolha dela. Porque a escola que ele vai é muito bonitinha. Tem uniforme, é uma escola gigante. Ele tem aulas lá de esportes, aulas de música. Isso é pública, né? Isso é pública. Muito boa mesmo. Agora, a questão de creche aqui na Irlanda que é o problema. Minha chefe já falou pra mim que quando ela tava grávida, ela colocou o nome da menina na lista da creche. E a creche é paga aqui. Eles pagam em torno de 1.200 euros por criança. Aqui, pelo menos, a creche é gratuita. Pelo menos.
Não, Não. E aí, Não, mas a gente agora vai tem pra a lei até até 3 3 anos. até 3 anos. anos é garantido. Então pensa. Você Até vai ter que 3 pagar anos. até Depois 3 anos. até os 3 anos. Então, por isso que tem muita cultura de ter babá aqui. Porque, por exemplo, a minha chefe tem gêmeos. Os meninos, só os meninos Babá, pagam agora 2.400 euros. Duas crianças, 2.400. É mais fácil pagar uma babá que vai cuidar desses Né? dois e cuida da dos mais velhos. Exatamente. Porque Muito aqui, caro. no caso, a criança só vai para a escola pública com quantos anos? Você falou 3? 3 ou 4? 4. Só com 4. Mas Então você já tem que se preparar para até os Fazer 4 tudo anos. junto, paga a babá pra... E é isso que eles fazem aqui. E aqui eles têm família tudo grande. Eu não vejo uma casa com menos de 2. Não tem? Mas fácil na vida. Um pouco. Aqui, ó. Portador de cidadania europeia pode estudar gratuitamente apenas inglês ou também curso tipo técnico? Não sei se existe aí na Irlanda. Aqui na Irlanda tem um programa que chama CDTB, que é um programa do governo que, se você tem cidadania, você pode fazer curso de graça de inglês. A gente foi até atrás, mas o que acontece? Os horários são, assim, bem complicados. Tipo, terça e quinta, das 3 da tarde às 6 da tarde. Ou tipo das 9 da manhã ao meio-dia, ou de manhã ou de tarde. Não tem muito à noite. Não tem alguns, à noite. mas as vagas à noite acabam bem rápido. Assim. Sim, Agora, cursos técnicos, essas coisas você tem tem que que pagar. pagar. É. Mas eu já ouvi falar que essa parte de curso técnico e faculdade, quando você tem cidadania, é um valor bem acessível. Sim, sim. Ó, Mayra, essa é pra você. Quais locais turísticos e restaurantes que não pode deixar de conhecer em Ixi, Portugal? restaurante, olha, restaurante... Fábrica de pastéis de Belém, em Lisboa. Afinal de contas, o pastel de Belém é tradicional daqui. Sim. A ginja de Óbidos, que é um licor de cereja, que é tradicional do lugar, que você Quero toma num copinho de copo de chocolate. O A gente leitão tá falando mais de abairrada. comida, né? Que é o que a Desculpa, gente tá... gente, a gente é bom em comida. Eu não como muito coisa de carne, mas tem o leitão da Leitão bairrada, abairrada. que é só aqui em Aveiro. Não. A Bairrada é o final do estado de Aveiro e o começo do estado de Coimbra. Então é uma região. Essa região é famosa pelo leitão. Então é onde a gente mora. Mealhada. Procurei Mealhada e... Não foi Mealhada, Mas Bairrada. é mais conhecida, né? O Aves tem tudo de Enfim, leitão. o leitão. O leitão é Bom, mas locais. Coimbra, Porto, Lisboa, Évora. Vou dizer assim, a cidade. é pra comer, filha. Não, locais turísticos. Ela também Conhecer falou e os pontos comer. turísticos. Conhecer. É isso, né? Nossa, Tem no Instagram muita comida que... típica. Aveiro tem os ovos moles, Ah, é. a tripa. É horrível. Ovos moles é só diferente. você tem que pegar. Pega o ovo cru, enrola numa onça. No Algarve lá, era muito gostoso. O fruto do mar lá no Algarve. Mas olha, em Sensacional. Mas depende da época que ela vai, porque o Algarve, dependendo da época que a pessoa vai no inverno, não vale a pena. Ah, mas dá pra ir aí. Só não vale a pena, sei lá, de novembro a março. Depois tá rolando tudo de novo. É um lugar mais quente que de Portugal, sim. Mas pontos turísticos não tem muito erro. Nossa, Mas acompanha aqui no Instagram que a gente vai postar mais sobre isso. e comida típica, gente, nossa, tem uma caralhada aqui. A comida típica é literalmente por estado. Então dá pra você ter vários tipos de comida típica aqui. É muito forte. verdade. Muito forte. É muito bom. Ó, a pergunta que a Ana fez é boa. Para os dois casais, se tivessem uma proposta de voltar ao Brasil no próximo mês com um salário total de 15 mil, vocês voltariam ou preferiam ficar? 15 mil, aqui ela falou assim, 15, calma aí. 15 mil para ambos. Para ambos. Então seria uma renda de 30 Não, mil para casal? ambos é para os dois. Independente. Vocês 15 mil pros voltariam dois. pro Brasil? Olha, veja bem, no seguinte, como eu falei, eu Mas brigo então, com isso. fica pra cada. Eu brigo com isso constantemente com a Maíra. E no Brasil a gente ganhava muito mais do que a gente ganha hoje. O quesito financeiro no Brasil era muito melhor pra gente, porque a gente tinha menos despesas, aqui já essas despesas são em euros, e lá não. E a gente ganhava mais. A gente não pagava aluguel, aqui a gente paga. A conta de força, por exemplo, né, de energia elétrica no Brasil, a gente pagava 120, 130 reais. Hoje a gente paga tipo 90 euros, que se for parar pra pensar é tipo 500 conto. Então, assim, as despesas aqui são muito maiores. E aqui a gente ganha um salário mínimo. No Brasil, a gente ganha muito mais que o salário mínimo. Sim. Então, financeiramente, se for pensar só no dinheiro, Brasil pra gente é melhor. Com 15 mil reais eu não sairia do Brasil. Pra mim. Só que eu não sei como tá a situação do Brasil hoje. Faz, sei lá, um ano e meio que a gente não tá lá. Sim. É porque no
no Brasil, você consegue ver essa diferença, né? Por exemplo, uma pessoa que ganha salário mínimo, você consegue ver uma pessoa que ganha 3, que ganha 4, 5, 10, 15, 20. Já em Portugal e até mesmo aqui na Europa, já é mais difícil, isso não acontece. A gente voltaria pro Brasil com 15 mil? Eu acho que Não. aí na Irlanda, eu acho que se eu estivesse na Irlanda, eu também. Porque é diferente. Mas acho que não é nem questão de ser a Irlanda. Porque assim, a gente já saiu do Brasil muito desanimado de muitas coisas, sabe? Alguns momentos assim, a gente já... Questão de política, questão da segurança. Então, assim, hoje em dia, depois de tudo que a gente passou, a gente conversa muito sobre isso. A gente já entendeu que não é só a questão financeira. Isso. É o local que você está, se você está feliz. Então, independente se eu estou morando aqui na Irlanda, se eu estivesse morando em Portugal. Se eu estivesse feliz, é o que importa. Porque a gente fala, a gente saiu do Brasil numa realidade, eu e o Alan. Hoje até uma moça falou pra mim: ai, mas eu tenho carreira aqui, eu vou deixar minha carreira. Eu falo, eu também tinha carreira. A gente saiu do Brasil não porque a gente estava mal. Porque a gente tinha uma realidade boa, a gente tinha uma casa, a gente tinha carro, mas a gente não veio procurando dinheiro, a gente veio procurando uma qualidade de vida melhor, é diferente. Isso, não, e também assim, as pessoas também imaginam que quando você sai do Brasil, você saiu do Brasil porque você fracassou Fugiu. Não, você fracassou no Brasil e você está buscando a sua vitória, esse reconhecimento em outro lugar que você vai. E na maioria das vezes não é isso, né? Sim, as pessoas têm formações maravilhosas, tiveram empregos muito bons e não é por isso que saiu do Brasil. Cada um tem sua realidade. Cada um tem sua Igual, realidade. por exemplo, a gente fala muito daqui da Irlanda. A nossa realidade, que a gente tinha a nossa casa no Brasil, linda, maravilhosa, do jeito que a gente queria, que a gente tinha um carro. A gente tem uma visão de uma Irlanda diferente de uma pessoa que é uma estudante. Que nunca, morava na casa dos pais, e vai vir pra cá, vai ser a primeira vez que vai morar sozinho, fazer as coisas sozinho. Então, você dividir um quarto, morar num quarto com outras pessoas. Já aqui na Europa, na vez de ser no Brasil, se aqui, a gente já tá bem vivido aqui, acredito eu. Se a gente tivesse começado aqui... se a gente tivesse nascido aqui, entendeu? As oportunidades que a gente teve no Brasil fossem aqui... Eu acho que a gente estaria bem. Porque o que pega também... O que pega a saudade da família, né? Vamos dizer assim. Então... E não digo nem só da família, mas uma coisa boa, a saudade da comida do Brasil, gente. Nossa, não sei vocês, mas eu morro de saudade da comida do Brasil, da pizza do Brasil, sei lá, qualquer coisa do bolo da sodinha. Gente, não tem nenhum lugar no mundo que tenha pizza igual do Brasil, aquela pizza gordurosa. Você vê o óleo escorrendo, sabe, gente? Mas é basicamente isso. Eu acho que assim, você tem que procurar um lugar que, na questão do salário mínimo, seja um salário mínimo bom, né? Que te dê uma renda legal, porque vai ser sim importante o dinheiro, né? Nesse caso. Sim. Não é só, às vezes, por exemplo, que você vê, lá na Suíça ganha não sei quanto. Mas no final das contas, mesmo a hora sendo muito alta, o imposto vai ser mais alto. E sempre o aluguel vai ser o que vai comer. O aluguel ou o financiamento é o que vai comer a maior parte do seu salário. Então, eu acho que tem que ser uma combinação do salário ali, o quanto você recebe, se você consegue ter uma vida legal. E no final das contas, o que vai levar é o local que você tá, a cultura onde você tá ali inserido. É o que você gosta? Você se identifica com aquela cultura, com aquelas pessoas, com aquele estilo de vida? Porque senão, você não vai se imaginar morando o resto da vida. Exatamente, eu concordo com isso, sim. A gente vê muita gente vindo pra cá, pra Irlanda, e não fica muito tempo aqui. Uma Agora, coisa que aconteceu com a gente literalmente recomeçou do zero. A gente teve que comprar até talher, tudo. Literalmente tudo. Sim. Mobiliou a casa do zero, porque a gente pegou as 4 paredes. E demorou pra pegar as 4 paredes. Então... As coisas que a gente tem hoje, eu acho que ia demorar muito pra gente ter no Brasil também algumas coisas. Não, que a gente já tinha no Brasil. A vida, tudo bem, já tinha, mas foi pra recomeçar lá do Brasil. Se a gente voltasse hoje pro Brasil, no contexto a gente não tem nada mais no Brasil. Se a gente fosse recomeçar hoje do Brasil, pra gente chegar no patamar que a gente chegou aqui em Portugal em 1 ano e meio, ia demorar muito mais. Isso. É isso daí. Tipo assim, os primeiros, que a galera fala, os primeiros 3 anos vai ser pauleira, vai ser difícil.
Mas depois desses primeiros anos, você vê que comparado ao Brasil, você evolui muito mais. As coisas que você consegue conquistar no Brasil, você ia demorar muito para conquistar, né? Sim. Mas o que vai pegar, se você vai ficar até o final, é isso. Se você se identifica com o local, com a cultura, se você se sente bem ali. Exato. E uma coisa assim, um ponto que eu vou até comentar, que eu acho positivo para Portugal no cenário que a gente está agora, justamente é a alta concentração de imigrantes brasileiros. Porque a gente está trazendo muita dessa cultura para cá. Agora em Anadia, na cidade que a gente vive, que é uma cidade pequena, que a gente já ressaltou isso com a falta de transporte público. Mas a gente já tem loja de produto brasileiro, barzinho brasileiro, abrindo uma loja de tapioca na frente da loja de cidadão. Então, tipo, gente, sabe? É algumas coisinhas pequenas que trazem mais familiaridade. Agora abre uma loja de roupa também, que é moda brasileira. Então, assim... Tem uma bandeira do Brasil. Aqui na Irlanda também tem muito. Aqui na Irlanda, a gente estava falando hoje, todo final de semana a gente vai aonde? Em restaurante brasileiro. Tem Aqui tem bastante. muito. Hoje eu tava comendo açaí. Aqui tem açaí, você vai encontrar restaurante brasileiro com arroz, feijão, picanha. Tem mercado brasileiro. Tem mercado brasileiro. Eu tava morrendo de vontade de comer chocotone em dezembro, a gente achou. A gente foi uma saga do chocotone, gente. A gente conseguiu comprar chocotone em março, assim, sabe? E foi tipo um chocotone. E mais nada a ver, né? Nada a ver. Eu pensei que, sei lá, panetone e chocotone fosse tradicional daqui, da Itália, se ela tivesse na Europa toda, mas não, parece que só existe no Brasil. Gente, o chocotone não foi, mas a gente achou. Então, assim, é verdade. Aqui eu vejo, tem muito brasileiro. Então... E assim, outra coisa que o pessoal falava. Fuja dos brasileiros. Gente, pra mim a melhor coisa foi ter conhecido um monte de brasileiro, porque é quem te ajuda. Isso. É que assim, é que quando a pessoa fala pra você, fuja dos brasileiros, no caso aqui na Irlanda, é que ela tá tendo a visão do seguinte: se você ficar somente inserido na comunidade brasileira, você não vai aprender o inglês, você não vai praticar o idioma. Sim. Porém, é muito importante você saber separar isso, né? Ó, a hora de praticar o idioma tal, só que você tem que ter, sim, conexão com as pessoas do Brasil, porque, meu, é o que vai fazer você ficar mais forte, seguir adiante e a sua cultura, né? É um apoio o outro, querendo ou não. Exatamente. Todo mundo segurando a mão, né? É quem te ajuda a arrumar emprego brasileiro. Isso. Quando, por exemplo, esses dias a gente precisava achar um eletricista. Eu fui perguntar para minhas amigas que são brasileiras daqui se elas conheciam eletricista brasileiro, né? Porque como você vai explicar em inglês o que está acontecendo? E não é isso só. É que você pensa, tipo, será que o brasileiro tem alguém que vai indicar que é melhor do que o irlandês? Mas ajuda bastante você ter laços com gente da sua que te entende. Uma coisa, Sim. pelo menos eu vejo aqui em Portugal, não dá pra confiar 100% no brasileiro, Olha, né? tem uns que obviamente tentam aplicar golpe, tentam... Sim, é igual aqui. Aqui é a mesma coisa também. Isso, vai ter, tipo, o pessoal que vai aplicar golpe, vai ter a pessoa que só vai querer saber da sua vida, né? Se você tá melhor do que ela ou não. Vai ter. Tem muita gente que quer comparar que ela quer estar melhor que você. Isso aí tem muito. Mas é isso. Mas no final é bom. Mas é legal, Porra, A gente cresce Mas muito. isso é uma aprendizagem de vida incrível. Te dá uma outra perspectiva do mundo. Sim. Por exemplo, a gente compra camarão a rodo no mercado. Você vê que a perspectiva de vida. Não, mas eu tô querendo falar assim. Tá bom, cara, Não, mas é verdade. Aqui eu posso comprar Um ótimo exemplo, mas... Não, eu tô querendo voltar. Não, eu quero voltar da qualidade de vida. Pera lá. Então contextualiza, mãe. Realmente. Ai, mas vai dar o tempo. Gente, a gente falou 1h30, Dá pra cara. falar Foi mais. muito tempo. Mas foi muito legal. Sim. Foi muito legal. Muito obrigada, de verdade. Valeu mesmo, foi top. Porque quando a gente estava vindo para cá, eu queria muito ver um vídeo das pessoas falando a comparação de Irlanda e Portugal, e eu não achava. Porque normalmente as pessoas só focam, tipo, em Portugal você vai ganhar tanto e na Irlanda é tanto, Mas é não melhor é por só causa do isso, dinheiro, né? Mas não é só isso, né? São vários É. pontos que a pessoa tem que analisar se vai valer a pena ou não para ela, né? São várias realidades diferentes. Às vezes a pessoa tem filho, por exemplo, lá Isso. para cá já é um pouco. Como intercâmbio você não consegue com filho, então às vezes seria melhor você pensar em Portugal. Isso. Outra coisa, se você tem um filho que é menor do que 3, 4 anos de idade, você já tem que pensar em creche, aí você já tem que trazer grana. Sim. E é outra realidade, né? É diferente. Aí você. Período a cultura escolar totalmente é diferente da diferente. cultura brasileira. É complicado. Sim,
é tudo. Aí você vai ter que ir na escola, vai ter que conversar com a professora, e é outro idioma, e então é Não. totalmente diferente, né? Sim, é diferente. Ó, o pessoal adorando a live. Graças a Deus, gente. Que bom que vocês gostaram. Gente, foi muito legal. A gente tem que marcar mais Tem lives pra muitos gente conversar assuntos sobre ainda outras para coisas. falar. Tem muito assunto. Para que a gente que mora fora, só a gente se entende. Não, vamos marcar sim. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Combinado, então. Obrigada, Phil. Boa noite. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Um beijo. Boa noite. Valeu. Tchau.